Bom dia a todas e todos. Vamos dar início à 33ª reunião ordinária do Comitê Gestor do Programa de Acompanhamento da Substituição de Frota por Alternativas Mais Limpas do município de São Paulo. A gente vai iniciar a gravação, então só avisar a todos que essa reunião está sendo gravada e transmitida ao vivo no YouTube. Queria justificar a ausência do nosso secretário Renato Nalini, ele está licenciado, eu estou como secretária até o dia 18, e avisar também a todos que a lista de presença ela está no chat, para a gente não precisar ficar fazendo aquela chamada que leva um tempão, então ela está no chat e é importante que vocês preencham como presença. Eu queria pedir para a Giovana, que está assessorando, para fixar ela no chat, para ficar mais fácil para que todos possam preencher. Queria perguntar para vocês sobre a ata da 32ª reunião, foi enviada no convite dessa reunião, se alguém tem alguma consideração, se podemos considerá-la aprovada. Então, está aprovada. E já para começar, eu convido o André Siblitsky, não sei se eu falei certo, do ICCT, para que ele possa fazer uma apresentação sobre descarbonização da frota de coleta de resíduos sólidos em São Paulo. André, a palavra. Tudo bem, gente? Bom dia. Vocês me ouvem bem? Sim. Sim. Legal. Obrigado, gente. Eu vou começar colocando a apresentação aqui e vou falando umas coisinhas já no caminho. Na verdade, quem deveria fazer essa apresentação é a Carmen, que acho que todos vocês, ou a maioria, conhecem, né? Eu não sou membro do Confrota, mas ela é minha coautora nesse estudo, junto com outros pesquisadores. Mas, enfim, teve um conflito de agenda e ela realmente não podia participar hoje. Então, estou eu aqui e o Pedro também representando a gente. Um minuto aqui, acho que eu dá bem. Eu acho que você precisa me autorizar. Ou eu preciso aceitar? Eu acho que não precisa autorizar, não. É só você colocar a apresentação. Recording, give permission. Eu preciso autorizar fazer a apresentação com a gravação. A apresentação é só no Zoom, ver se precisa. Aí, gente, só um minutinho. Quer falar, Patrícia? Não, desculpa, apertei sem querer. Estava procurando a lista. Desculpa, gente. Como eu autorizei, eu precisei reiniciar o software. Tudo bem? Vocês estão vendo a apresentação?
Temos sim, perfeito. Tá bom. Legal, a gente desculpa o atraso aí. Obrigado. Eu vou fazer uma apresentação bastante sucinta e eu queria fazer dizer duas coisas antes do início. Assim, primeiro, esse é um estudo preliminar, ele não foi publicado ainda, ele não está disponível no nosso site, assim como, enfim, todos os estudos que nós fazemos no CCT ficam plenamente disponíveis, e a gente está sempre aberto a discutir premissas. Esse estudo está em revisão, e os resultados que vocês vão ver aqui, eu acredito que eles não devem mudar muito ainda, mas a gente está falando com os revisores e talvez, enfim, alguns detalhes ainda mudem. E segundo, a maioria das informações que a gente utiliza aqui, elas vêm dos dois relatórios das empresas que fazem coleta hospitalar e residencial de São Paulo, porque, enfim, são os relatórios que a gente tinha com mais dados, né? A gente sabe que a coleta abarca outros serviços e muitas outras empresas, mas a gente, enfim, partiu desses dados, mas acredito que as conclusões, as premissas aqui, elas possam ser até um pouco mais gerais. Eu vou passando já. Então, só resumindo o contexto, né? A gente tem aí a Lei do Clima de São Paulo, que acho que todos aqui conhecem, e, enfim, que é uma questão bastante fundamental na existência desse comitê, né? Que prevê a descarbonização da frota de ônibus, né, que é a maior de São Paulo, como todos sabemos, mas também de todas as outras frotas municipais, uma delas, e talvez a segunda maior, se não me engano, a frota de coleta de resíduos, né? E a gente tem aí as metas para 2028 e 2038, e ao mesmo tempo a gente vai ter uma renovação dos contratos de uma relicitação, né, dos contratos de concessão para essa coleta residencial e hospitalar, que, se não me engano, deve acontecer por volta do fim desse ano. E se o contrato for como anterior, ele vai ser de 20 anos, então o cumprimento dessas metas da lei vai estar plenamente, deve ser plenamente alcançado dentro do próximo contrato, né? Então, o que nós fizemos aqui nesse estudo, na verdade, é avaliar alternativas para a descarbonização dessa frota, e a gente avalia duas alternativas em comparação com os veículos a diesel, que são hoje 99,9% da frota que circula em São Paulo. A gente vai avaliar um caminhão elétrico e um caminhão a gás comprimido, e aí a gente faz, principalmente na parte de emissões, tanto as suas emissões no ciclo de vida do caminhão a gás com o biometano de aterro, quanto com o gás natural fóssil, tá? Então, esse estudo ele vai ter duas partes principais. Primeiro, a gente vai analisar o custo total de propriedade, ou seja, todos os custos de aquisição e operação desses veículos, pelo período que hoje é previsto em São Paulo, e com algumas análises de sensibilidade, mudando o período de operação, mudando alguns custos, para a gente ver como seria mais provável, mais possível chegar a uma paridade de custos com essas duas tecnologias alternativas. E depois a gente vai dar uma olhada numa análise de emissões do ciclo de vida, que também olha todas as emissões ao longo da utilização desses veículos, desde a manufatura, produção dos combustíveis, até o próprio uso e manutenção deles. Tá? E se tiverem dúvidas, por favor, me interrompam, porque eu não estou vendo vocês, então fica meio difícil para mim, mas podem interromper e a gente vai discutir, tá bom? Então, a frota que a gente olhou, como eu disse, dessas duas empresas maiores, elas têm basicamente caminhões maiores, né? Ou seja, cerca de 70% da frota, se não me engano, isso é contratual, ela é composta por caminhões 6x2, com compactadores, com um peso bruto total de cerca de 23 toneladas. Esse segmento, porém, não tem as duas alternativas. Então, o que a gente fez foi comparar com os caminhões um pouco menores, né, os 4x2, com PBT de 16 toneladas. E aí, o que a gente tem aqui nessa tabela são as especificações técnicas dos 3 caminhões que foram avaliados, tá? Então, a gente pegou aí um caminhão de PBT de 16 toneladas diesel, que está entre os mais comuns da frota de São Paulo e que está sendo comercializado atualmente, esse Volkswagen Caminhões ônibus Constellation. E a gente vai comparar ele com um BYD ET18 e o Scania P280, que é um caminhão a gás de fábrica, não é um caminhão convertido, tem um motor homologado Euro 6, como prevê o Procon, né? Então, vocês podem ver que os caminhões eles são bastante comparáveis em termos de PBT, de largura, de comprimento.
E se não tiver nenhuma dúvida, eu vou passar, porque acho que aí a gente vai chegar nas coisas mais interessantes. Bem? Vamos lá. Então, como eu disse... Opa, perdão. A gente escolheu caminhões comparáveis, porém, esses dois caminhões, né, o caminhão Scania a gás e o caminhão BYD elétrico, eles não estão em utilização na frota de São Paulo. A gente sabe que tem experiências no Brasil, em outros municípios, que utilizam esses modelos, ou já utilizaram modelos, enfim, dessas tecnologias, bastante parecidos, mas a gente não teve acesso a dados. Então, o que nós fizemos foi, nós tivemos que simular o consumo desses caminhões num ciclo de coleta urbana, tá? Então, nós utilizamos esse ciclo de condução, que está descrito... Deixa eu colocar a pointer, que acho que fica mais fácil. Perdão. Certo. Estou devagar, acho, gente, perdão. E voltamos. Agora vocês veem, né? Então, a gente utilizou esse ciclo que chama Neighborhood Refuse Cycle, né? Ciclo de bairro, de coleta de resíduos. Ele é um ciclo do NREL, que é o National Renewable Energy Laboratory, um laboratório público americano, que fornece tanto ciclos como uma ferramenta para avaliá-los. A gente imputou na ferramenta todas as características desses caminhões, né, do PPT até o ciclo, e passando pelas enfim, mesmas características aerodinâmicas, para a gente poder estimar o consumo deles. A gente adaptou uma compactação que é acionada cerca de 65 vezes, ou 65 ciclos de compactação, que ocorrem em média por 21 segundos a 20,9 kW do implemento. Isso seria o estimado, assim, a média para uma saída e volta do caminhão cheio, e a gente ajustou esse número para a distância do ciclo, que é de 1.800 segundos. Então, aqui, esse pico marrom que vocês veem são acionamentos do implemento que acontecem quando o caminhão está em repouso, né? Não quando ele está... Porém, o que nós temos também? Nós temos dados do consumo dos caminhões a diesel de São Paulo. Então, o que nós fizemos foi pegar o valor simulado e comparar com o valor observado para o caminhão a diesel, e nós ajustamos por essa diferença os ciclos estimados para o elétrico e para o caminhão a gás, tá? Então, esses aqui são os valores que nós encontramos para o consumo por quilômetro: 0,58 litros por quilômetro para o diesel, 1,64 kWh por quilômetro para o elétrico e 0,64 kg por quilômetro para o caminhão a gás. Visto que o Gabriel está com a mão levantada, por favor, Gabriel. Oi, André, obrigado. Os números, só uma dúvida, os números entre parênteses, o que são? Olha, na verdade, eles são os números na mesma unidade, mas eu vi que está escrito errado, perdão. Eles são todos em megajoule por quilômetro. Então, agora tá... Okay, obrigado, desculpa aí, cara, valeu. Não, imagina. É isso. Entre parênteses, eles estão na mesma unidade. Perdão, tem um erro, mas eles estão todos em megajoule por quilômetro aqui, tá bom? E aí, como a gente vê, o elétrico é o veículo mais eficiente. Isso é bastante comum em todos os tipos de veículo elétrico. E o caminhão a gás é ligeiramente não, ele é menos eficiente do que o caminhão a diesel, tá? Para isso, a gente utilizou dados de um instituto da Europa, que simula caminhões a diesel a gás, e esses são os valores de PBT, Peak Brake Thermal Efficiency, que é a medida de eficiência do motor, e esse estudo considera, inclusive, um caminhão a gás Euro 6 Scania, muito parecido então, para essa eficiência com o que a gente realmente tem disponível no Brasil. Aí, bom, tirando esse prelúdio de hipóteses, acho que a gente pode avançar para os resultados. Então, primeiro, gostaria de começar pelo custo total de propriedade. Esse é um gráfico que mostra o nosso resultado principal do custo total de propriedade. Então, aqui a gente tem o custo em reais por quilômetro.
tá, das 3 tecnologias. Então, à esquerda o diesel, no centro elétrico e à direita o caminhão a gás natural comprimido. O que nós encontramos é que ambos têm um custo, ao longo dessa operação, cerca de 25% superior ao caminhão a diesel, 25% para o elétrico, 27% para o gás, né? E nós notamos também que tem uma diferença grande na composição dos custos, enquanto o custo variável, né, o custo de combustível aqui, o diesel, compõe uma parcela, um percentual muito maior do custo total de operação do caminhão a diesel. Os custos fixos compõem uma parcela maior do caminhão elétrico e do caminhão a gás, mas principalmente do elétrico, né? Como a gente vê, ele é mais eficiente, então ele vai consumir menos eletricidade a um preço menor também por quilômetro, porém o custo fixo dele, né, o custo do veículo e do financiamento do veículo, que está incluído aqui, é bastante mais alto. O caminhão a gás também tem um custo bastante mais alto que o caminhão a diesel. Aqui a gente tem um resuminho dos dados principais, né? Esses dados equivalem a uma operação de 5 anos, com o caminhão circulando 33.600 km por ano, que é o que a gente tem no relatório de São Paulo para esse modelo de caminhão a diesel que a gente está utilizando. Gabriel? Opa, também só uma dúvida aqui para entender. O que vocês consideram em termos de valor residual depois desses 5 anos? 55, então, é esse valor que está aqui. 56% do valor do caminhão a diesel, 52% de valor residual do elétrico e 56% para o caminhão a gás. Tá? Desculpa, não tinha entendido isso. Obrigado. Não, imagina, não está super claro, é que eu quis condensar todas as informações, assim, para não ter muitos slides. E aqui a gente tem o custo médio, que a gente vai variar no próximo slide, do diesel, 4,25, do quilowatt-hora e do metro cúbico do gás. Tá? Esse valor do metro cúbico do gás é o valor da Comgás para frotas mesmo. Esse é um valor meio de atacado do diesel, se não me engano. E esse é um valor que foi utilizado no estudo da cidade de São Paulo para compra de eletricidade para os ônibus elétricos. Tá? Então, passando para o próximo slide, Gabriel, eu não sei se é a sua dúvida mesmo de antes ou se tem outra que eu estou vendo sua mão levantada. Desculpa, esqueci de abaixar aqui, vai lá. Não, imagina, é que eu vejo só a mãozinha, assim, é difícil de saber. Então, nessa segunda parte, assim, da análise de TCO, o que nós fizemos foi avaliar o que aconteceria com o TCO se nós variássemos algumas das premissas, tá? Então, eu vou ler aqui o primeiro gráfico com vocês, só para ficar claro. Então, o que a gente tem, a faixa pontilhada vermelha é o valor médio do TCO do caminhão a diesel, ou seja, um valor mais próximo do custo operacional total que esse caminhão tem hoje, tá? Que é exatamente o mesmo valor do gráfico anterior, esse valor aqui. E aí, as 3 linhas vão mostrar os TCOs, como eles variam os TCOs desses 3 caminhões em função do que está no gráfico. Então, aqui a gente tem, no primeiro gráfico, a variação do preço do veículo, com o valor base, que é o que a gente viu no gráfico anterior, com uma redução de 30% no valor do preço desse veículo e com um aumento de 30%. E aí a gente vai ter para vários outros variáveis. Então, em marrom, nós temos o caminhão a gás. Então, se o preço do caminhão a gás, perdão, o caminhão a diesel, se o preço dele cair 30%, o TCO dele vai cair aqui de cerca de 5,40 para 4,80, mais ou menos. Tá? E aqui, em verde, nós temos a mesma variação para o caminhão elétrico e em roxo para o caminhão a gás, em todos os gráficos. Então, o que a gente vê no primeiro gráfico, na verdade, é que os 2 caminhões de tecnologias alternativas, como o custo fixo, o custo de aquisição do veículo, é uma parcela maior do custo total de operação, o TCO desses caminhões é mais sensível à variação desses custos, principalmente do elétrico, né? Que tem o custo fixo mais alto relativamente. Então, vocês veem aqui que com uma redução de 30%, o custo de operação do caminhão elétrico ele fica ligeiramente abaixo do custo base do caminhão a diesel e o caminhão a gás fica ligeiramente acima. Tá? Aqui à direita a gente tem a mesma análise de sensibilidade para o preço do combustível / eletricidade, né? Então, aqui a gente vê que acontece o contrário. O caminhão a diesel, como essa é uma parcela maior do seu custo, ele é mais sensível a esse custo variável. O caminhão a gás é quase tão sensível quanto, enquanto o caminhão elétrico ele está menos sujeito a variações do custo de eletricidade, né?
para aumento ou para redução também. E o que a gente vê aqui embaixo são as mesmas análises para a taxa de juros aplicada no estudo. Então, a gente não está considerando como preço do caminhão o preço do caminhão. A gente está considerando que esse caminhão ele está sendo financiado por um período de 5 anos a uma taxa de juros. Tá? E aqui o que a gente tem é a taxa de juros real. Tá? Então, estão vendo 2% aqui, na verdade seria uma taxa de 2% mais inflação, que eu giraria em torno de 6%. E é bastante baixa, né, para onde estão os juros hoje, mas é uma taxa que já aconteceu no passado não muito remoto, de pandemia do Brasil. Então, o que a gente vê também como a taxa de juros vai bater no custo fixo, o caminhão elétrico e, em menor medida, o caminhão a gás são um pouco mais sensíveis a essa variável. Então, levando a taxa de juros de cerca de 14%, para 6%, né, ou 2% em termos reais, a gente alcança com o caminhão elétrico uma paridade com o valor atual, né? Enquanto o caminhão a gás ele chega na paridade com uma redução do custo de combustível de 50%. Aqui nós temos no meio uma outra sensibilidade em função dos anos de operação, então nós consideramos inicialmente 5 anos, né, no gráfico anterior, e aqui nós consideramos como seria esse custo total se a gente conseguisse diluir esse custo fixo dos veículos em 7 ou 9 anos, tá bom? Aqui também a gente vê uma queda, mas um pouco menos pronunciada no TCO dos 2 caminhões, e por fim, avaliamos uma variação de mais ou menos 30% no custo de manutenção, que é uma parcela, assim, comparado com outros veículos, eu até acho bastante significativo para os caminhões de coleta, mas não tem um impacto tão grande no TCO, né? Então, só resumindo esse slide, as reduções do custo fixo, ou seja, o custo do veículo ou a taxa de juros que vai financiar o custo desse veículo, favorecem o TCO do veículo elétrico, porque esse custo fixo é uma parcela muito maior dele. O veículo a gás comprimido precisaria de um custo de combustível, custo de gás, 50% menor do que o observado no slide anterior, para ter um TCO competitivo com o diesel atual, né, para chegar aqui nessa linha pontilhada. E o que a gente vê é que o aumento dos anos de uso tem um maior impacto na redução, né, tem uma maior redução no TCO do caminhão elétrico, pelo mesmo motivo, né, por diluir esse custo fixo que é maior em um número maior de anos. Eu vou migrar para a apresentação da parte de emissões. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o TCO, a gente pode tratar dela agora. Por favor. Desculpa aí, sempre eu, né, cara? Mas assim, tá muito legal, muito interessante o trabalho, hein, André? Não, imagina, a gente está aqui para debater. Muito bem estruturado. Não, uma questão que se discute muito é a parte de infraestrutura de abastecimento, né? Porque o diesel, a gente sabe que nas garagens já foi feito esse investimento, todo mundo tem lá os seus tanques de armazenagem de diesel, mas tanto para o gás quanto para o elétrico, enfim, existe a necessidade de uma infraestrutura diferente, né? Como é que esse valor entraria aí na conta? Então, Gabriel, esse valor, inclusive é uma coisa que está escrita na nossa conclusão, ele não foi considerado aqui, principalmente por a gente não ter nenhuma ideia total de qual seria a infraestrutura necessária. No caso do elétrico, a gente poderia até estimar com o percentual do veículo, mas no caso do gás, como a maioria desses caminhões não vai até o aterro, a gente não tem certeza se talvez seria necessário, porque a gente teria que incluir um custo de transporte, talvez, para a maioria dos caminhões que vai até o transbordo, só não chega até o aterro. Enfim, esse custo aqui ele não foi considerado, eu acho que a gente vai deixar para o próximo estudo, ou, de repente, né, trazendo o interesse desse estudo, trazer as empresas um pouco mais para perto, para a gente poder debater, ter mais ideia desse custo, a gente poderia incluir no estudo futuro. Mas é uma parte importante. Eu acho que é bem relevante, eu acho que da nossa parte, pelo menos, a gente tem bastante material, não para coleta de lixo, mas, enfim, algumas outras operações de logística, né, do transporte de carga, que a gente pode usar como benchmark aí, que a gente poderia compartilhar com vocês. Legal, seria ótimo, Gabriel. Obrigado. Eu vi que tem mais perguntas. Por favor. Jorcival? Oi. Bom dia a todos novamente. Eu imaginei que tivesse alguém antes de mim, não?
Não, Eu não sei, é que você apareceu na minha tela. Ah, tudo bem. Então, só uma dúvida rápida, André. Nesse Claro. segundo tópico aqui que foi dito que o GNV ou o gás natural precisaria de uma redução do valor de 50% para atingir hoje o valor referência que foi utilizado para diesel, vocês chegaram a simular o quanto de redução a eletricidade precisaria para atingir esse mesmo patamar? Então, na verdade, não quanto precisaria, é o que está aqui, é o que está nesse gráfico aqui, está vendo? Então, Ele tá como bem mais... a eletricidade, só voltando aqui, como a eletricidade compõe um percentual muito menor do custo total do elétrico, é natural que o TCO, né, o custo total desse veículo, seja muito menos sensível ao da eletricidade do que o gás, e menos ainda o diesel, né? O que a gente vê aqui é que uma redução de 50% levaria o gás até a paridade e a eletricidade ficaria ainda acima. cerca de 60, 55 centavos por quilômetro acima, né? É o que a gente tentou escrever aqui. Eu acho que assim, o que esses resultados de sensibilidade mostram é que o veículo elétrico ele tende a ser mais sensível a variações que reduzem o custo fixo, né? Seja o de financiamento, seja o do veículo ou os anos de operação, enquanto o veículo a gás ele tende a ser mais sensível, assim como o diesel, a variações do seu custo variável, né? Ou seja, o custo do combustível, né? Porque o custo da manutenção ele é bem menor. Então, acho que não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, mas acho que tá bom. teria que ser. Eu acho que talvez mesmo se fosse, quer ver? Porque se fosse a zero esse custo, o TCO dele seria 5,60, 5,70, né? Ele chegaria próximo daqui se o custo da eletricidade fosse zero. Não, tudo bem. Obrigado. De nada. Olímpio. Tinha mais um, né? Olímpio. André, muito bom ter uma apresentação sobre esse assunto aqui no Confrota. Queria fazer uma pergunta. No caso dessa operação ultrapassar os 7 anos, está previsto aí no custo o custo de uma segunda bateria, no caso dos elétricos? Não está. Eu acho que assim, a gente entende que as baterias modernas elas têm uma autonomia muito maior do que a necessária, inclusive com a redução de degradação, inclusive porque, no final das contas, esses caminhões aqui, eles acabam não circulando tanto, eles circulam, por exemplo, muito menos, acho que um ônibus, né? A gente vê ali 33 mil quilômetros por ano, acho que na média a SP-Trans está dando 75, se monta aí ele você vê melhor que eu, mas eles circulam muito mais. Então, acho que com a bateria, provavelmente seria LFP, né? Que é uma bateria que tem uma vida maior do que o MNMC, que são as baterias mais tradicionais para carros de passeio. Eu acho que ela seria plenamente capaz de cumprir esse aumento do período de uso. Tudo bem, gente? Posso seguir? Sim, por favor. Vamos lá. Só um comentário, André, em cima desse comentário do Olímpio. No final das contas, isso aí é capturado no valor residual, né? Assim, Sim, seja também. Seja assim, qual for a tecnologia, acho que é isso aí, tá no valor residual, tá precificado. Sim, a gente tem uma curva de depreciação aqui, então, por exemplo, quando a gente faz a sensibilidade até 7 anos, o valor residual não é mais aquele 56%, 52% do TCO de 5 anos, ele é bastante menor. Depois a gente pode checar o valor exato. Vamos lá. E agora as emissões, tá? Primeiro, eu queria só especificar o escopo da análise, né? O que está incluído nessa análise de vida de emissões. Então, a gente vai ter toda a parte do ciclo de energia e combustível, né? As emissões ligadas à produção, ou seja, no caso do diesel, a extração do diesel, transporte, refino, também a parcela do biodiesel, né? A fase agrícola e seu impacto ambiental. No caso da eletricidade, esses valores aqui eles incluem as emissões na geração, eles incluem também as emissões na construção das plantas, de acordo com o mix médio do Brasil, né, da nossa matriz.
a gente vai ter transporte, no caso dos combustíveis líquidos e gás, e a gente tem também perdas de transmissão, no caso da eletricidade, né? A gente tem as emissões do uso do combustível, dos escapamentos tradicionais, e, além disso, consideramos também as emissões do ciclo do veículo, principalmente as emissões de produção da manufatura do veículo e bateria, separadamente, né? A gente sabe que os fatores são diferentes, então a gente considera fatores bastante específicos para a bateria. A gente tem reciclagem, no caso dos veículos, aqui não está incluída a reciclagem da bateria, que na verdade reduziria, né, o seu fator de emissão, que aumenta o aproveitamento da matéria-prima, e as emissões de manutenção, que tinha no TCO também. Bom, e uma coisa que eu queria só ressaltar, porque a gente vai ver daqui a pouco na análise de sensibilidade das emissões de ciclo de vida, é que é muito importante a gente considerar as emissões fugitivas de metano. Acho que, como muitos aqui sabem, o metano fóssil ele tem um potencial de aquecimento global muito grande, apesar dele decair mais rápido que o CO2, né? Então, quando a gente olha o potencial dele de aquecimento global 20 anos após a emissão, 1 grama de metano tem o equivalente a 82 gramas de CO2 de potencial de aquecimento global, ou seja, de aumento da radiação e temperatura terrestre. E quando a gente olha em 100 anos, esse valor decai, né, por causa das características da partícula, para 29 vezes, mas continua sendo 29 vezes o potencial de aquecimento global de uma grama de CO2. E por que a gente considera isso? Porque um gás potente assim, caso ele não passe pela combustão, e é o caso das emissões fugitivas, às vezes uma emissão fugitiva pequena pode anular o benefício ambiental de um veículo, né? Então, a gente sabe que as emissões fugitivas, elas podem acontecer, muitas vezes acontecem na própria extração do gás fóssil, mas elas podem acontecer também na distribuição em gasodutos e no processo de abastecimento, né? Aqui, só para uma referência, a gente sabe que um caminhão a gás natural fóssil, ele tem emissões de escapamento mais baixas, às vezes, do que um caminhão a diesel, porém, 2% de emissões fugitivas já podem anular esse benefício, né? Por isso que é importante a gente considerar esse valor e o que aconteceria. E a gente vai ter uma análise de sensibilidade sobre isso daqui a pouco. Então, passando para o resultado principal, aqui mais uma vez a gente tem um gráfico. Por que a gente tem 4 colunas em vez de 3? É porque aqui a gente vai considerar o caminhão a gás operando com 100% gás fóssil e operando com 100% biometano de aterro. Vocês veem que a diferença é muito grande, né? De baixo para cima, a gente tem as emissões chamadas well to tank, né? Então, as emissões de extração e produção dos combustíveis e da eletricidade em azul. Aqui, em laranja, a gente vai ter as emissões tank to wheel, ou seja, as emissões de escapamento mesmo, né? Em amarelo, a emissão de produção do veículo, da manufatura do veículo, e, enfim, motor e toda a carroceria. Em roxo, aqui, só para o elétrico, nós temos as emissões da produção da bateria. E para o caminhão a diesel, né, como a gente utiliza diesel B12 hoje, a gente tem uma parcela pequena de emissões indiretas do uso da terra ligadas à produção do biodiesel. Tá? Os resultados, eles mostram que tanto o caminhão elétrico quanto o caminhão a gás natural, quando operado 100% com biometano, tem reduções muito significativas, né, de 63% e 68,9%. Eu acho que eu vi uma mão levantada. Desculpa, gente, eu estou na telinha aqui. Alguém quer perguntar? Não, foi sem querer. Pode continuar. Posso ir? Tá bom. E o que a gente vê é que o caminhão a fóssil, o caminhão a gás natural fóssil, na verdade, ele vai ter uma emissão maior de escapamento do que o caminhão a diesel. Isso é principalmente por causa da eficiência energética estimada para ele, que é menor do que o caminhão a diesel, né? Que está aqui, eficiência energética. Então, a gente tem 20,4 megajoules por quilômetro para o caminhão a diesel, enquanto o caminhão a gás tem 31,9, ele é 55% menos eficiente, e o caminhão elétrico 6,3 megajoules por quilômetro. Só completando, a gente continua assumindo aqui para esses valores 5 anos de operação, o Global Warming Power, o potencial de aquecimento global dos gases em 100 anos,
E, no caso do biometano, estamos assumindo 100% de biometano de aterro sanitário, tá bom? Eu vou passar, então, se alguém tiver uma pergunta sobre esse gráfico, por favor. André, enfim, a título de metodologia, o que vocês estão usando como intensidade de carbono de cada um aí dos energéticos? Do combustível? Isso. Eu preciso consultar, mas eu posso passar para o próximo gráfico? A gente volta nesse ponto. Não precisa ser agora, depois é legal circular só para a gente alinhar quais são as referências Sem em termos dúvida. de intensidade de carbono, né? Enfim, a gente tem usado muito a referência brasileira, né, do RenovaBio, que já tem vários exemplos que são interessantes. E se você puder incluir também o que você está considerando de intensidade de carbono da matriz brasileira, né? Porque isso, no final das contas, acaba variando muito de ano para ano, né? Dependendo aí de uso de térmicos, etc. Então, acho que seria legal para a gente entender as premissas. Sim, não, ó, eu só não, assim, eu tenho ela aqui, na verdade, mas se eu for ver agora, eu vou ter que tirar a apresentação. Então, no final, a gente pode voltar nesse ponto. Eu já anotei. Tranquilo, ou manda depois, enfim, beleza. Não, pode ser agora mesmo. Assim que acabar, a gente conversa. Obrigado, Gabriel. Vou para o próximo, tudo bem? Aqui, na verdade, o que nós temos é só uma análise de sensibilidade. O gráfico é basicamente o mesmo gráfico anterior, mas a gente está analisando o que aconteceria aqui no cenário base. A gente vai ter dois cenários para o caminhão a gás natural comprimido usando gás fóssil, tá bom? Os outros, eles permanecem exatamente igual. Vocês veem que é o mesmo valor aqui de redução para o elétrico e para o caminhão a biometano. O nosso cenário base assume 1% de emissões fugitivas, que é um cenário comum, bastante conservador, mas aí a gente analisa o que aconteceria se nós tivéssemos 6% de emissões fugitivas. Ou seja, é um aumento que, em volume, talvez não seja tão grande, mas ele tem um impacto muito grande nas emissões do caminhão a gás, caso ele utilize gás fóssil. Tá? Então é isso. Com apenas 6% de emissões fugitivas, o caminhão a gás ele pode chegar a emitir 70% mais do que o veículo comparável a diesel, que é o nosso caso base aqui. E, na verdade, agora eu vou para o último slide, gente. Então, esse é só um slide de conclusão. Como eu disse, ele tenta resumir um pouco tudo que a gente falou aqui. Lembrando que os resultados ainda são um pouco preliminares, a gente está esperando umas revisões, né, para publicar esse artigo. A gente tem, então aqui, a gente está olhando para o caminhão elétrico e para o caminhão a gás natural comprimido, em comparação com o diesel sempre. Por esses dois casos, a gente vai ter um TCO em reais por quilômetro para uma operação de 5 anos, né, como a atual, 25% e 27% superior ao caminhão a diesel hoje. A gente vai ter reduções de emissões, no caso do elétrico, de cerca de 69% por quilômetro. E no caso do caminhão a gás comprimido, a gente pode ter uma redução de 63%, caso ele opere 100% com biometano de aterro, ou um aumento se ele for operar com gás fóssil e efetivamente sendo um veículo menos eficiente do que o caminhão a diesel hoje. A gente viu na nossa análise de sensibilidade do TCO que uma redução de custos de financiamento ou aumentos dos anos de operação, ou uma combinação dessas duas coisas, elas podem ter um impacto positivo para equalizar esse custo de TCO do elétrico, que é superior, enquanto para o caminhão a gás, o que nós vemos é que é uma redução do custo do biometano. Aqui eu já estou usando só biometano, porque no caso do gás fóssil, eu acredito que não seja uma alternativa para descarbonizar a frota, aumentar a emissão, né? Uma redução significativa do custo de biometano, ela pode realmente equalizar os custos. Porém, notamos, né, como a gente falou antes, no comentário do Gabriel, inclusive, que podem haver custos adicionais de infraestrutura. Obviamente, a gente tem custo adicional de infraestrutura no elétrico também, que não está considerado aqui, mas o custo de infraestrutura do gás, dada a característica da operação de São Paulo, ele pode ser um pouco complexo, né, dado que talvez seja necessário transporte. A gente faz algumas ressalvas. No período de preparar esse estudo, eu conversei com alguns... enfim, eu visitei um caminhão
caminhão de coleta elétrico no Rio de Janeiro, conversei com algumas pessoas da empresa que operava, e a gente faz algumas ressalvas que são importantes para a questão operacional, né? Então, as condições operacionais da coleta, elas são difíceis, elas são exigentes, então elas exigem um dimensionamento adequado de uma infraestrutura de recarga por elétrico, para que ele consiga recarregar no tempo disponível, que às vezes não é muito, né, entre turnos, e é muito importante garantir junto ao fabricante a disponibilidade de peças de reposição, que muitas vezes hoje são importadas ainda e são demandadas com uma frequência bastante grande no caso dos caminhões de coleta, né? Bem sabe. E no caso do fóssil, a ressalva que nós fazemos é que o uso do gás fóssil, no caso do caminhão a gás, ele poderia comprometer plenamente a redução das emissões esperadas e previstas pela lei municipal. E também é necessário ter uma atenção muito grande a emissões fugitivas, no caso do gás fóssil, porque elas podem aumentar mais ainda o impacto ambiental do veículo de coleta, né? Nós notamos que, pelas informações que conseguimos recolher, a maior parte da frota desses caminhões de coleta com compactadores do município, eles não vão até os aterros sanitários, né? Eles vão até o transbordo, e aí é uma carreta maior, com um cavalo mecânico que leva até o aterro sanitário. E, portanto, seria necessário também estudar e compreender como seria feito esse transporte do biogás do aterro para os transbordos, para garantir que, sim, se a gente optar por usar caminhões a gás comprimido, que eles sejam abastecidos 100% com biometano de aterro, a fim de garantir essa redução de emissões projetada. E é isso, gente. Eu estou aqui disponível para conversar, para debater, responder perguntas. Acho que o Olímpio está com a mão levantada antes, né? André, são duas questões, dois aspectos importantes. Todos os trabalhos que eu já pude ter contato até hoje, durante muitos anos atuando nessa área de emissões, é a primeira vez que eu vejo uma apresentação de um estudo de TCO, de emissões, etc., que aponta uma emissão mais alta para o veículo a gás em comparação a um equivalente a diesel, né? Isso aí é um fato surpreendente e seria interessante vocês publicarem aí o seu artigo com ênfase nessa questão, porque vocês estão realmente... É um ponto fora da curva em relação aos trabalhos que a gente tem contato aí de comparação de emissões de CO2 fóssil entre CNG e veículo a diesel, né? Então, geralmente, o gás comprimido, né, o gás natural fóssil, tem emissão, segundo esses estudos, né, menor, em torno de 15%, 17%, alguma coisa assim, do que os equivalentes a diesel. A outra questão é a seguinte, nós estamos falando aqui de São Paulo, do Confrota, da Lei 16.802, que prevê uma redução drástica da emissão de CO2 fóssil. Então, está fora de cogitação aqui para nós, você colocar o foco da sua apresentação em cima da emissão do veículo a gás natural fóssil, porque não é esse o caso. O que interessa para nós é a comparação entre o veículo elétrico, a diesel, e o veículo a gás movido a biometano. Essa é a alternativa que está em questão aqui dentro do Confrota, né? Então, são essas duas questões que me chamou a atenção aí. Tá bom? Parabéns de novo. Obrigado. Respondendo rapidamente, a sua primeira questão, na verdade, eu discordo. Realmente, se eu queimar a mesma quantidade de energia de metano e de diesel, eu vou ter uma emissão menor para o metano. Mas aqui a gente olha para o veículo, e todos os estudos que eu conheço que olham para as emissões, considerando a eficiência dos motores a gás em comparação com os veículos a diesel, eles chegam à conclusão que o veículo a gás natural fóssil pode sim emitir mais.
é uma premissa bastante comum que esses motores são menos eficientes, e muitas vezes é isso, a gente vê, eu acho, né, tô pensando nisso, o fator de emissão do combustível, mas aqui a gente está levando em consideração a eficiência dos motores, tá? E sobre a segunda pergunta, na verdade, assim, a gente está analisando nesse estudo 3 veículos, então o foco, né, da nossa apresentação são os veículos que, na verdade, vão ser o objetivo das empresas vão adquirir ou enfim, financiar esses veículos. Uma vez que a empresa adquire um veículo a gás, obviamente a gente espera que ela opere 100% com biometano, mas o risco dela operar com gás fóssil, né, caso não tenha acesso, caso o gás fóssil fique mais barato daqui a 2 anos, enfim, ele existe e é por isso que a gente entende que é uma hipótese que tem que ser avaliada também. Tá bom? Obrigada. Mas é óbvio que a gente espera que o caminhão a gás, caso ele seja adquirido, seja operado com biometano, 100%. Jorcibal. Oi. André, no estudo que vocês, nesse estudo apresentado, parabéns, né, pelo estudo, obrigado por compartilhar conosco todas essas informações. Foi levado em consideração a perda de capacidade de carga que os veículos elétricos podem trazer quando comparados aos veículos a diesel ou a gás? Porque, veja, o banco de baterias aplicado nesse tipo de veículo, eles somam algo em torno de 2 toneladas, 2,5 toneladas. E isso é diretamente relacionado à perda de capacidade de carga de volume líquido, de resíduos que são transportados. Com isso, a gente fazendo uma migração em 100% de saindo de veículos diesel para elétrico, a conta não é 1 para 1. Eu não substituo um caminhão diesel por um caminhão elétrico, quando a gente está falando com relação à capacidade de carga. É coisa assim, 30%, 40% menor o elétrico, né, que ele propicia essa possibilidade de carregamento. E isso não teria impacto nessa consolidação de custos? Isso foi levado em consideração? Oi, Gessivaldo, tudo bem? Na verdade, não foi considerado, principalmente porque a gente não teve acesso a essas informações. Assim, a gente até procurou conversar, mas a gente não teve acesso. Eu não sei, por exemplo, te dizer qual que é a carga. Então, esses caminhões eles foram simulados com o PBT. São simulados rodando com o PBT. E aí, o que a gente poderia fazer, de repente, pode ser como eu disse, os resultados aqui são preliminares, a gente está aberto a considerar. Seria aumentar o número de quilômetros rodados do elétrico para ver que impacto isso teria no TCO dele e nas emissões também, né, caso ele precisasse fazer mais viagens. Na verdade, eu penso que a solução não seria aumentar a quantidade de quilômetros rodados, mesmo porque eles não têm autonomia suficiente para isso. Seria ao acréscimo de veículos. Então, onde hoje um caminhão a diesel ou a gás faz, teriam que 2 fazer. Então, com isso, você teria mais veículos rodando e, consequentemente, você teria mais problema. Mais problema até mesmo com relação ao trânsito local e regional daquele local onde eles estão rodando. Mas, enfim, foi só uma dúvida que me surgiu. E obrigado mais uma vez aí pela apresentação e pela resposta. Não, imagina, super válida a dúvida. Inclusive, se quiser conversar depois sobre isso, eu tenho total interesse. Assim, legal. Obrigado. E saber com maior precisão. Obrigado. Obrigado. Bom, André, parabéns pela apresentação. O Confrota, né, tem uma série de obrigações que a gente vai falar daqui a pouco. Esse tipo de estudo é fundamental para a gente planejar nossas ações e a descarbonização da frota. Com relação, aproveitando, né, o Josibal, eu tenho essa questão da carga, do peso, né, da capacidade de carga. Logo no início, vocês colocaram o padrão do veículo, né, já com os 23 quilos de carga, de toneladas de capacidade. Isso é baseado num caminhão real, num modelo real que existe no apoio. Então, nesse caso, vocês estão querendo dizer que a carga é igual do caminhão a diesel ou não, né? Fiquei com essa dúvida agora pela sua resposta, Josibal, que eu tinha entendido que a carga de transporte, a capacidade de transporte era a mesma. E aí, emendando nessa pergunta, eu vou fazer 3 perguntas, tá? Já vou encaminhar as 3. Aí, emendando nessa pergunta, a questão
dos caminhões, o custo, né? O caminhão, vocês colocaram o caminhão que vocês estão usando de 23 toneladas, e por que se vocês têm estudo com os caminhões maiores, que é 70% da frota? Entendi que 70% da frota das concessionárias são de um caminhão de um modelo maior. E se esse estudo vai ser feito também para a gente ter essa avaliação. E, por fim, minha dúvida é por que o custo do veículo a gás, né, o custo do veículo em si, de aquisição dele, ele é tão mais alto, assim, ele tem essa diferença tão grande de 27%, né? Até mais do que o elétrico. Por que ele é tão caro? Né? Se vocês têm essa resposta dessa avaliação de porque o veículo a gás está com esse valor tão alto. Vamos lá, obrigado pelas perguntas. Na verdade, eu esqueci a primeira, eu não tenho as outras duas. Pode repetir? A primeira é a questão da carga, fazendo o link com a pergunta do Josimar, que ali no início vocês falaram o padrão do veículo e a capacidade de transporte de toneladas parecia igual ao do diesel e do veículo elétrico. E eu entendi que aquele veículo elétrico era um modelo existente que tinha aquela carga existente efetiva, né? Se é esse mesmo o caso ou não, se a carga dele é realmente menor do que o diesel. Então, na verdade, o que a gente fez, né, a gente procurou os 3 veículos mais comparáveis que poderiam fazer essa tarefa, e são 3 veículos que têm o mesmo PBT, mas eles não têm a mesma capacidade de carga porque eles têm pesos diferentes. Como o Gissó falou, o veículo elétrico ele é mais pesado e o veículo a gás também é mais pesado do que o veículo a diesel, mas não tanto quanto o elétrico. Mas ali vocês colocaram a capacidade de carga deles ou não? Não, o PBT é o peso, né? O peso do veículo inteiro em ordem de marcha, mais a carga que ele pode, levar. Então, posso tentar explicar? Me perdoe. O PBT é o peso bruto total. Então, é o peso total do veículo. Ele é uma junção do peso do chassi mais o peso do equipamento, e a soma desses 2 produtos menos o PBT é a carga líquida que aquele veículo pode tracionar e cauletar. Então, imaginemos, a gente tem um chassi que pesa 6 toneladas, um equipamento de PBT de 23 toneladas, você tem um chassi que pesa 6 e tem a caixa compactadora que pesa 4. Então, você tem 23 menos 10, 13 toneladas é o máximo que aquele veículo pode transportar de carga líquida. A diferença, como foi dito no elétrico, é que o elétrico, ao invés de pesar 6, ele pesa quase 10. Então, nós teríamos uma redução da carga líquida que pode ser transportada por viagem. Perfeito, obrigado, pessoal. É que pela apresentação agora não está aí, eu tinha entendido que era a capacidade de transporte, não PPT, mas está explicado, obrigado. E complementando as outras perguntas, estudo sobre o 5x2, na verdade, eu queria fazer, a gente gostaria de ter feito, mas é um segmento que aí a gente não teria como comparar o caminhão elétrico, porque não tem oferta no Brasil mesmo. Agora, a gente está com o estudo, assim, a ferramenta está pronta, a gente poderia, caso seja do interesse da prefeitura e das empresas também, fazer rapidinho, assim, se a gente tiver os dados, qual seria o TCO dos caminhões que estão disponíveis 6x2, ou seja, comparando o diesel e o gás, né? O preço do gás, na verdade, a gente perguntou para a Scania. Eu acho que assim, ele tem a questão dos tanques, que são complexos, não pode ter vazamento. Agora, por que exatamente ele é tão mais caro, eu não sei. Assim, a gente não sabia e foi buscar na fonte o preço mesmo. Ótimo. Obrigado. André, obrigado pela apresentação. Eu acho que se tiverem mais questões também, vocês podem encaminhar depois nos grupos aí, ou encaminhar para a gente alinha com o CCT, porque em razão, como não tem mais ninguém com a mão levantada, em razão do tempo, a gente vai mudar para a próxima pauta, já vamos seguir com a reunião, tá certo? E, de novo, aí, parabéns pelo trabalho, André. Muito obrigado, gente. Obrigado pelas perguntas. Eu vou colocar aqui os fatores de emissão que a gente utilizou para os combustíveis no chat agora. Muito obrigado, gente. Pode deixar, né? Contar inteira, né?
Eu tenho um problema, mas tem que entrar no J7 do lado. Aí do lado. Segunda versão. Visualização. É isso. Isso aqui, né? Esse é um visualizando? Então, pessoal, até a apresentação do CCT já entrou um pouco nesse tema, né? Mas a gente considerou importante, dentro aí da formação dos grupos de trabalho e de um alinhamento com a frota, né? Fazer aí uma apresentação, e também com a chegada dos novos membros, né? Esse também foi um dos motivos da gente querer fazer essa apresentação, de fazer um alinhamento aí dos objetivos do Confrota, né? As suas obrigações legais que ele tem contra a descarbonização e também aproveitar para falar de outras metas que a prefeitura tem em relação à descarbonização, né? Que a gente tem discutido muitas tecnologias, muitas das frotas, algumas frotas não são competência do Confrota, embora elas dialoguem com frota, elas podem estar, né, em outras obrigações da prefeitura, mas então a gente achou bastante importante fazer esse alinhamento. Então eu vou fazer essa apresentação e depois a gente pode discutir alguns pontos que até a gente está trazendo para nos provocar, né, provocar esse clima, provocar com frota como um todo, de quais os encaminhamentos que a gente pode dar a partir disso. Então, como vocês sabem, né, o Confrota tem o objetivo geral de promover a adoção de práticas sustentáveis no transporte da cidade, né? E aí, principalmente, o transporte coletivo e o de coleta, e aí depois a gente tem outras obrigações também. E o objetivo final é a redução das emissões dos gases de efeito estufa e o uso de fontes de energias mais limpas de acordo com a política municipal de mudança do clima. Então, dentre as suas competências, né, propor ações, né, estimular ações para cumprir o programa, acompanhar a implementação das diretrizes do programa, ajustar as metas de redução de emissão de forma rigorosa e transparente. Então, a lei ela dá essa obrigação ao Confrota de ajustar as metas para baixo quando as condições técnicas estão existentes, né? Monitorar a melhoria ambiental das frotas individuais e globais, acompanhar a substituição de veículos por alternativas mais limpas, elaborar relatórios de avaliação técnica e econômica para operadores de micro-ônibus no sistema local. Então, é interessante porque a questão do micro-ônibus, né, talvez não esteja tão claro para todo mundo, mas já tenha uma diferenciação dentro da legislação com relação às outras frotas. Identificar tendências tecnológicas relacionadas à substituição de frota e oferecer subsídios para melhorar a legislação pertinente. A gente tem discutido muitas tecnologias, né? Eu acho que a gente tem cumprido muito esse papel, tem sido muito bom, de entender o que tem disponível no mercado, né? Trazendo aqui empresas, fornecedores e iniciativas para essa descarbonização. E a gente tem acompanhado os relatórios de emissão das frotas, aqueles que têm, principalmente de coleta e de transporte coletivo urbano, mas, como a gente vai ver aí ao longo da apresentação, a gente tem que melhorar em algumas questões, né? Principalmente ali, ter um monitoramento mais de perto, né? Avaliar a evolução das metas, acompanhar de perto a substituição dos veículos, né, como a situação está sendo feita, como está sendo programado, né, e até fazer avaliações técnicas sobre essas diversas frotas. Então, também a legislação, né, eu vou repetir aqui, você já conhece muito bem, o Confrota foi previsto na Lei 14.933, que é a política municipal de mudança do clima, né?
Depois veio em 2018 a Lei 16802 e ela causa um pouco de confusão, porque essa Lei 1802, além de ela ter alterado o artigo 50 da Lei da Política Municipal de Mudança do Clima, então, ajustando e colocando novas obrigações na Lei da Mudança do Clima, no artigo 50, né? Então, é o artigo 50 que todo mundo conhece. Ela, em seguida, nos seus artigos 8, 9 e 10, a Lei 16.02, ela traz novas frotas que não estão previstas na Lei do Clima, mas estão previstas nessa Lei 16.02, né? O que eu acho que foi uma alteração não eficiente no sentido de clareza das obrigações, porque ela promoveu a Lei da Mudança do Clima, em vez de colocar tudo ali na Lei da Mudança do Clima, todas as frotas, né, que o Confrota e a Prefeitura tem que tratar e tem que promover a descarbonização, ficou uma parte na alteração que ela provocou na Lei 14.933 e uma parte na 16.802. Né? Então, eu gosto de ressaltar isso, porque isso tem causado bastante confusão. E depois o decreto 5.323, que dispõe sobre as competências e a composição. Então, aqui agora, né, passando para as obrigações, né, o que o Confrota tem que fazer. Então, dentro da Lei 14.933, estão previstos ali o transporte coletivo por ônibus do sistema de transporte urbano, né? As empresas de coleta de lixo têm as suas metas. Essas metas também são aplicáveis às frotas que estão previstas na Lei 16.802, ali nos artigos 8, 9 e 10 que eu havia mencionado. Então, tem o transporte escolar municipal gratuito, né, o TEG, são o transporte que faz, a frota que faz o transporte dos alunos de forma gratuita, né, para o sistema escolar. O transporte escolar vai ser retirado, cara, vamos fazer um projeto de lei para retirar o transporte escolar. Vamos pedir para todo mundo, Carlos, acho que você está com o microfone aberto, pedir para todo mundo fechar o microfone. Além do TEG, né, tem os veículos de contratados da administração municipal. Então, se vocês olharem a Lei 16.802, toda frota contratada, né, todo serviço contratado pela administração municipal tem que observar as metas de descarbonização que estão na lei. Né? Isso não tem sido tratado ou ressaltado em nenhum âmbito do Confrota ou da Prefeitura, e é algo que a gente tem que conversar bastante. A gente teve uma ação específica nesse sentido do ano passado, que foi para a frota da Prefeitura, né? Os carros que são utilizados pelos que servem, né, os funcionários da Prefeitura, usarem o etanol já olhando para essa descarbonização. Então, esse é um processo que está em andamento que a gente está olhando, mas que tem sido um pouco tratado aqui no Confrota. Além disso, tem os ônibus fretados, né, dentro ou através do município de São Paulo. Tem a frota dos veículos de carga do CEAGESP, especificamente aqueles que abastecem o CEAGESP, né? Então, a lei é bem específica nesse sentido. Não trata dos que saem do CEAGESP, mas sim dos que entram e abastecem o CEAGESP. O transporte intermunicipal de passageiros, né, que passam por São Paulo. E o micro-ônibus. O micro-ônibus, ele não está dentro desses parâmetros gerais aqui, que estão aqui embaixo. Né? Então, quais são as metas? A redução de 10 anos de CO2 e 100% em 20 anos. O micro-ônibus, a gente vai olhar em seguida, ele não entra nessas metas, ele está previsto na lei, mas ele está até apagadinho aqui porque ele não se aplica. Para todas as outras, se aplicam essas metas. Então, em 10 anos, reduzir 50% o CO2, em 20 anos, 100%, com relação ao material particular, né, 90% em 10 anos, e 95% em 20 anos, e o NOx 80% em 10 anos, né, em relação aos parâmetros de 2016. E como isso é feito? Né? A lei determina que isso é feito através da redução da emissão dos poluentes, através de tecnologias mais limpas e sustentáveis, né? E também ações de reeducação de condutores para redução do consumo de combustíveis. Então, essas frotas também têm a obrigação
de fazer programas de reeducação dos seus condutores. Vou aproveitar aqui para fazer um parênteses com relação ao CEAGESP, né? Já que começando a levantar algumas dificuldades que a gente tem dentro do Confrota. O CEAGESP, ele é um entreposto federal, que ele é gerido pelo governo federal, né? Então, do ponto de vista legal da prefeitura, a gente não tem competência para baixar... Mas é por isso que eu estou falando. Eu vou pedir para vocês deixar o microfone. Então, o CEAGESP, ele não tem a obrigação, né? Assim, a gente não tem competência legal para regular a frota do CEAGESP. Adicionado a essa dificuldade de ser diversos caminhoneiros independentes, são frentistas independentes que operam esses caminhões. Mas isso está dentro da lei. Isso tem que abrir essas diversas frotas, então a gente vai ter que abrir um flanco de discussões, além dos GTs que já estão criados, isso a gente pode abrir uma discussão em seguida, né, de como a gente vai tratar cada uma dessas frotas. Hoje a gente tem o GT para a questão do transporte urbano de passageiros, dos ônibus, das empresas para os caminhões, né? A gente ainda não tem grupos debruçados nas outras frotas previstas. Com relação ao CEAGESP, além da questão da gente não ter uma competência para regular diretamente, a gente tem uma questão legal, né? Tem um problema federativo aí, porque ele faz parte do governo federal, não da prefeitura, e também uma questão de normativa importante que a gente precisa avaliar com cuidado. Porque quando a lei fala, especifica a questão do caminhão do CEAGESP, ela acaba dando uma obrigação individualizada, né? Então, isso abre uma discussão de até que ponto a gente pode ter uma lei determinando uma obrigação específica para um órgão, né? Como se tivesse uma lei falando assim, a Maria tem que pôr placa solar na casa dela, né? Não pode ser específico para um ente, né? Teria que, partindo da premissa que o CEAGESP não é um órgão da prefeitura. Então, como que a gente faz uma lei específica para um organismo só, né? A lei ela tem que ser geral dentro do Estado Democrático de Direito, a lei ela tem que ser geral para todos. Então, a gente poderia tratar de todos os caminhões de abastecimento de frutas e verduras, por exemplo. A questão de falar específico do CEAGESP, isso pode trazer uma questão legal com relação à constitucionalidade dessa lei. Tá? Feito esse parênteses, isso está na lei, né? Enquanto isso é uma previsão legal, a gente segue ela sem ter um parecer formal sobre a inaplicabilidade dessa lei, a gente politicamente pode encaminhar esse assunto via governo federal, e essa avaliação a gente está fazendo a partir de agora, para uma interlocução, né, em termos de cooperação com o governo federal para a revisão, para a implementação de melhorias dessa frota específica nos termos da lei. Tá? Mas a prefeitura em si não tem como obrigar o CEAGESP a fazer qualquer coisa nesse sentido, por enquanto. Tá? Então, é só um tema que é preciso trazer aqui para o nosso debate de conhecimento. Aí, voltando para a questão dos micro-ônibus do sistema local, né? O subsistema ele gerencia a acessibilidade urbana, né, distribuindo o transporte para atender viagens internas nas regiões da cidade, aquela última milha, né? Então, ela complementa as ligações estruturais, conecta os bairros e facilita o acesso a terminais e serviços públicos. André, Oi? eu acho que você não trocou o slide. Desculpa. Obrigado. Então, ela utiliza veículos menores para aumentar a frequência e melhorar a acessibilidade em diversas áreas urbanas, né? Aí ela tem uma meta específica ali na lei 16802, que ela coloca um prazo de 5 anos, né, para que essa frota tenha sistema de combustão interna mais limpo. E aí existe uma obrigação do Confrota, né,
de elaborar a partir de janeiro, de ter elaborado a partir de janeiro do ano passado, né, que seriam 5 anos a partir da entrada em vigor dessa disposição, né, de relatórios de avaliação técnica e econômica da viabilidade da implementação desses sistemas, né? E qual seria o objetivo desse relatório? A própria lei determina que, se não fosse viável, né, a instalação de sistemas mais eficientes para essa frota dos micro-ônibus, né, teria que ser realizada a inspeção veicular para controle de poluentes dessa frota de micro-ônibus, né? Então, como eu disse no início, o objetivo aqui é trazer uma provocação do trabalho que a gente tem, dos grandes desafios que a gente tem pela frente, né? A gente já tem caminhado bastante, mas de como a gente vai se organizar para dar conta de todas essas frotas, todos esses objetivos que estão previstos em lei, né? E como que esse sistema, como que essa frota vai ser vai ter descarbonização, né? Tecnologias limpas e sustentáveis, né, que vão ser ou com frota tem a competência, né, de fazer indicação dessas tecnologias para o sistema de micro-ônibus. Então, né, dentro dessas obrigações, né, a gente tem que estabelecer metas intermediárias e finais de redução de emissões a cada 5 anos, né? No contrato dos ônibus, os contratos de concessão estabeleceram essas metas intermediárias, mas para as outras frotas a gente não tem metas intermediárias estabelecidas. A gente tem que avaliar e ajustar as metas para patamares mais rigorosos, né, conforme for possível. Então, conforme essas metas vão sendo atingidas ou novas tecnologias vão aparecendo, a gente tem essa competência de rever as metas e acompanhar permanentemente a evolução ambiental das frotas, acompanhando e garantindo o cumprimento das metas estabelecidas. Além disso, né, eu vou passar rapidamente, não só com frota, a gente tem outras obrigações legais da prefeitura, né? Então, a Secretaria de Mobilidade e Trânsito tem a meta 50 do Plano de Ação Climática, que é garantir que ao menos 20% da frota de ônibus municipais seja composta por veículos de matriz energética limpa. E aí tem a iniciativa de entregar 4.000 ônibus para a frota de transporte público municipal, sendo ao menos 2.600 com matriz energética limpa. E isso está dentro daquele plano, né, da prefeitura, da frota, da eletrificação da frota, né, com a previsão de entrega desses 2.600 ônibus até o fim do ano, lembrando que o plano de meta é o plano do governo, então ele deve ser cumprido até o final desse ano, de 2024. A gente tem a meta 85 da Secretaria Municipal de Segurança Urbana de promover a frota da Secretaria Municipal de Segurança Urbana com 50 viaturas com tecnologia de baixo carbono, né, e prever aí a iniciativa de prever essas 50 viaturas. E depois temos a meta 68, relacionadas à mobilidade de trânsito, meio ambiente e secretaria de governo, de reduzir a emissão de poluentes e gases de efeito estufa pela frota de ônibus do transporte público municipal. E aí a gente já está falando de emissão estimada também de 25%, né? Então já seria o escalonamento daquela meta geral da frota, aquela meta geral da lei do clima, né, que tem 10, 20 anos, então aqui já seria o escalonamento para esse ano de redução de 25% de óxido de nitrogênio, 40% de material particulado e 12% de dióxido de carbono, né? Além de publicar 3 versões de inventários de emissões e remoções de gases de efeito estufa. A gente ainda tem a ação do 9 do Proclima, que basicamente ela repete as disposições da lei da Política de Mudanças Climáticas, alterada pela Lei 16.802, né? Então, não preciso me valer muito aqui, ela só repete mesmo que a gente já falou. E temos as obrigações dos operadores, né? Então, especificamente, para as frotas que estão previstas na Lei da Política de Mudanças Climáticas,
que é o transporte coletivo por ônibus por passageiros urbanos e as empresas de coleta de lixo. Né? Os relatórios devem conter quantidade de quilômetros rodados, consumo de combustível, total anual das emissões de cada poluente de gás de estufa e medidas de controle já existentes e serem implementadas para a redução adicional do consumo de combustível e emissão. Para a frota dos ônibus, né, como eu disse, os contratos de concessão já estabeleceram aqui metas já fracionadas aí até 2033. Esse era o panorama que a gente gostaria de passar para vocês. Né? Então, assim, um pouco já fazendo a provocação aqui. De caminhamento, a gente tem um grande desafio pela frente, né, que a gente já vem cumprindo muito bem. Eu acredito principalmente na questão dos ônibus e dos caminhões de coleta, né, já estão bem encaminhados, aí, principalmente com o apoio da Secretaria de Mobilidade e Trânsito, os demais órgãos relacionados. Mas a gente precisa também olhar para essas outras provas. Né? A gente tem 3 grupos de trabalho estabelecidos em andamento e a gente precisa criar mecanismos, né, de governança aqui internas para dar encaminhamento para as outras provas. Então, antes da gente seguir, eu vou abrir aqui, queria ouvir vocês para deixar o Marcelo falar e ver se alguém mais tem um comentário a fazer sobre essa apresentação. Obrigado, André. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ótimo. Ontem a gente teve uma reunião do GT de Caminhões. A coordenação está com a Carmen Araújo, mas parece que ela não está nessa reunião hoje. Então, eu vou fazer alguns comentários que ontem eu fiz como... não exatamente uma proposição, mas uma opção de um caminho a seguir, exatamente em relação à questão do CEAGESP. Então, assim, a análise do André, eu acho que está perfeita, mas faço alguns comentários sobre ela, porque a gente já viu, temos a obrigação legal, né? A prefeitura tem a obrigação legal e o Confrota tem a obrigação legal de tratar desse assunto. Podemos, e aí acho que caberia à prefeitura fazer 2 tipos de discussão. Eu acho, até o André falou numa discussão com o nível federal, em razão da governança da União sobre o CEAGESP, mas também a gente poderia fazer 2 caminhos, que é da discussão na própria Câmara dos Vereadores, no sentido de aprimorar a lei, quer dizer, uma discussão política, caberia exclusivamente à prefeitura reiniciar essa discussão, ou também uma discussão nos tribunais, com essa alegação aí, inclusive a alegação jurídica que o André trouxe, né? Mas também cabendo à prefeitura fazer essa discussão para que só um tribunal declare talvez a ilegalidade desse artigo em relação à CEAGESP pela questão da governança. O que eu acho que a prefeitura não deveria, e aí repasso ao Confrota, é se omitir, né? A omissão, a gente assume um risco muito grande de ser acionado justamente por omissão. Então, algum caminho a gente deveria seguir, seja rejeitar esse artigo juridicamente ou politicamente, ou então fazer algum tipo de proposta para atender na medida do possível, né? E aí é que entrou essa discussão que eu levei ontem no comitê, que é a seguinte: eu vou fazer um exercício de simplificação aqui da operação do CEAGESP, para que a gente possa entender onde dá para caminhar.
O CEAGESP tem basicamente 2 portões, um portão de entrada e um portão de saída. O que eu chamo de portão de entrada? É a recepção de caminhões que trazem produtos aí do Brasil todo e até mesmo de fora do Brasil. Caminhões da Argentina, do Chile, né? E são caminhões maiores e são caminhões que a gente conhece muito pouco esses caminhões, né? Mas são caminhões que pegam estradas, né? Que chegam até o CEAGESP através de estradas. Pelo conhecimento que a gente tem, a CETESB, ela tem uma série de ações sobre caminhões, né? A gente faz fiscalização, a gente promove campanhas e a gente já promoveu inúmeras campanhas dentro do CEAGESP, campanhas de verificação de caminhões, de fiscalização. Com esse conhecimento, eu posso dizer que, a princípio, os caminhões que circulam nas estradas, eles têm uma condição melhor do que outros tipos de caminhão. Explico por quê. A fiscalização nas estradas, por parte da Polícia Rodoviária Federal ou das Polícias Rodoviárias Estaduais, ela é mais frequente sobre caminhões. Então, de um modo geral, o perfil dos caminhões que estão nas estradas é melhor do que outros tipos de caminhão. Então, esse é o panorama do caminhão que vai no portão de entrada do CEAGESP. E o portão de saída do CEAGESP? Quem são eles? Basicamente, são os caminhões que vão fazer a distribuição dos produtos, e aí eu destaco a distribuição para os comércios e a distribuição para os feirantes. E aí é que eu vejo uma oportunidade da gente trabalhar, né? Evidentemente que esse trabalho, ele vai necessitar da participação, em primeiro lugar, de diversos órgãos da prefeitura e também de diversas outras instituições que estão fora até mesmo do Confrota. Por que eu acho que é viável fazer isso? Vamos pensar nos feirantes. A feira e o feirante, ela é totalmente controlada pela prefeitura. Existem licenças para o feirante trabalhar, então, portanto, há um cadastro de feirantes. Então, a prefeitura poderia facilitar o acesso a essas instituições que congregam os feirantes, associações, sindicatos, e trazer eles para essa discussão. Portanto, é um segmento que a prefeitura, de alguma forma, pode atuar. E eu estou ainda falando e numa atuação de conversa, de negociação. Eu acho até que, no limite, a gente poderia trazer, pela própria força dessa lei, trazer, no final, opções de exigências para os feirantes. E assim, não é uma coisa absurda, porque qualquer um de nós pode rodar aí por uma feira livre, eu vou toda semana numa feira livre, e a gente vê uma parcela, não é 100%, mas uma parcela interessante de veículos muito antigos e deteriorados. Então, por exemplo, uma excelente opção, lá mais para frente, como proposição, seria o feirante só pode atuar com veículos com determinado limite de idade, assim como é feito, por exemplo, para as frotas de ônibus e também para as frotas de caminhões de lixo, né, que eu conheço dessas nossas discussões. Essas duas são frotas que já têm, por exemplo, esse limite de idade, o que traz um ganho já razoável para não chega nas metas, mas porque traz para a operação desses veículos, veículos equipados com tecnologias de controle mais recentes, né? Também, para os caminhões de delivery, a prefeitura tem uma regulação muito interessante. E os RUCs têm, pelo menos já tiveram no passado, também algumas exigências de
limites de... Assim, eu vou simplificar, né? Mas limites de emissão. Na verdade, era por fases do PROCONV e tal. Eu não quero entrar num detalhe mais específico da legislação de emissões, mas, de qualquer maneira, no passado, a regulamentação de VUC já trazia isso. Eu estou um pouco desatualizado, não sei como é que está. Então, veja, é possível fazer alguma coisa. Eu vou tratar 100% dos caminhões do CEAGESP? Não vou, porque, como o André disse, nós não temos governança sobre isso aí. Mas eu tenho alguns segmentos que a gente poderia atuar desde que eu fosse o interesse da prefeitura, desde que ela entenda que não vale a pena discutir politicamente, juridicamente, para derrubar o artigo do CEAGESP, mas que queira fazer alguma coisa para não ficar totalmente a descoberto. Então, essa foi a proposição que eu fiz ontem no GT de caminhões. Não houve uma discussão grande no GT, porque tinham poucos dos membros, mas, de qualquer maneira, é uma opção para ser também discutida aí por parte da prefeitura, que já trouxe uma posição inicial, mas a gente pode discutir, ver se a melhor forma é essa de fazer quase que não fazer nada, né? A gente pode ter uma proposição um pouco mais efetiva. Então, essa é essa proposta que eu gostaria de trazer para o confronto. Obrigado, gente. Perfeito, Marcelo, obrigado. Eu acho que você traz pontos importantes, né? E eu acho que realmente assim, a gente tem uma série de frotas na cidade. Desculpa, eu que você estava com a mão. Bom, só para fazer um comentário rapidinho sobre o passado, assim, existe a obrigação legal, né? A obrigação legal é dos caminhões que adentram do CEAGESP. Então, assim, eu acho que é um tema relevante para a gente trazer esses caminhos das feiras, e acho que ele, de fato, tem um campo aí grande de atuação, com um potencial, né, de resultado bastante grande, de atacar no sentido de colocar metas e lidar com esses caminhões, né, fazer a descarbonização desses caminhões de feira que saem do CEAGESP. Isso talvez seja até algo para a gente pensar numa eventual alteração legislativa, porque pensando no foco aqui, né, das obrigações legais que a gente tem para cumprir, a obrigação legal é para quem entra. De repente, para a gente fazer uma alteração, né, e aí também justificar como órgão público de que a gente não está só querendo tirar uma frota e nos abster dessa obrigação, né, tirando uma lei que normalmente além de ser ruim para a cidade, pega mal para a população, né? A gente fala, não, a gente quer trocar para algo que vai ter mais efetividade sobre a qual a gente tem governança. Então, seu comentário a gente pode até encaminhar bastante nesse sentido, tá? Mas fica aí aberto também, acho que como uma sugestão para o grupo de caminhões, para a gente dar encaminhamento, né? E pensar em propostas sobre essa questão. Vou abrir agora para ele falar, né? Por favor. Oi, André, posso falar? Sim, por favor. André, nós estamos numa situação que a gente precisa pensar bem no que a gente vai fazer daqui para frente, né, sobre todos os setores, né? No caso dos ônibus, em 2009, né, quando foi publicada essa lei com abrangência só para o setor de ônibus urbanos, o mercado não estava preparado, né? Não existiam alternativas para cumprir aquilo que a lei estava requisitando, estava solicitando, né? Então, a lei ela estava pelo menos aí uns 15 anos à frente, né, da realidade do mercado, né? Então, o que aconteceu? Houve várias tentativas com várias alternativas para atenuar as emissões de CO2 fóssil e tal, mas nenhuma delas foi efetivamente
consistente, né, para tentar chegar na meta da lei, que era a eliminação das emissões de CO2 fóssil em 10 anos para a frota de ônibus urbano, né? Então, o tempo passou, foi passando, etc., e a lei não foi cumprida, e muito longe de ser cumprida, aliás, né? E aí veio a Lei 16.802, tentando fazer uma correção de rumos, né? Então, a Lei 16.802 mudou as metas e deu uma reformada, né? Nos objetivos, nas diretrizes gerais da lei, colocou outros setores que não estavam incluídos, etc. Então, no caso dos ônibus urbanos, agora, nesse momento, agora no presente, nós temos dois fatores que estão possibilitando ou que eventualmente vão possibilitar a alavancagem da implementação de uma substituição gradual aí da frota de ônibus urbanos para operar com alternativas que atendam aí as metas da lei, né? Então, graças a uma força-tarefa das montadoras, né? Então nós temos agora uma realidade um pouco mais favorável. Lógico que está havendo muitos problemas com concessionária de energia, com falta de diversidade de aplicações, com o ineditismo, né, das linhas de produção em diversas montadoras que nunca operaram com um veículo elétrico aqui no Brasil e estão começando agora, engatinhando com isso, né? As operadoras é uma mudança de paradigma assim muito gigantesca o desafio para as operadoras, né? Mas elas estão encarando aí o desafio e estão caminhando, estão tendo problema aqui, ali, vão resolvendo, etc. E as soluções vão surgindo, né? Aliado a isso, né, a boa vontade dos operadores, a boa vontade, não, a perspectiva de um bom negócio para as montadoras, para vender ônibus elétricos, etc., ônibus a biometano, inclusive, né? Aliado a isso, nós temos os bancos, né? Então, a engenharia financeira de tudo isso é a outra alavanca, é a terceira alavanca, né? Eu citei os operadores, eu citei as montadoras, e a terceira alavanca são os agentes financeiros aí, que estão enfiando muito dinheiro dentro desse programa da substituição de frota, ou vão colocar muito dinheiro, não sei se já colocaram ou não estou acompanhando de perto essa questão financeira, mas provavelmente vão colocar muito dinheiro aí para alavancar, para possibilitar que isso se torne uma realidade, correto? Então, isso aí é uma operação de guerra, é uma operação altamente complexa que envolve muita gente, muitas instituições, uma harmonia excepcional, uma capacidade de coordenação fabulosa da SP Trans, né? Então, isso é um desafio para todo mundo, né? Isso no setor organizado, que é o setor de ônibus urbanos. Agora nós estamos falando de outros setores aí, que é o setor escolar, que tem muito autônomo, o setor de fretamento, que tem muita empresinha pequenininha, média, grande e autônomo, ou os caminhões aí, a MTU, que é um caso à parte, assim, completamente fora da jurisdição municipal, não, ou completamente não, né? Um pouco fora da jurisdição comercial, que vai exigir um entendimento muito grande entre a prefeitura e o Estado, né, para resolver essa questão. Mas a minha pergunta que vem à prefeitura, que é uma pergunta que você não vai conseguir me responder agora,
é a seguinte: essas ferramentas de força-tarefa das montadoras, força-tarefa dos operadores, força-tarefa dos agentes financeiros, para esses outros setores se tornarem também uma realidade do ponto de vista de substituição de frota, é fundamental, porque senão vai acontecer o que aconteceu em 2009, ao longo de todo o tempo que a gente ficou esperando e a coisa não andava. Por quê? Porque não existia essa articulação concertada, né, de vários setores e de muitas instituições para aquilo se tornar uma realidade. Então, como é que um autônomo que vai lá com uma perua e tal, uma perua do ano 2012, 2013, vai comprar uma perua elétrica com um preço de 4 vezes maior, né? Então, todas essas coisas têm que ser colocadas na mesa. Não existe varinha de condão, estalar de dedos, nada. Então, isso aí vai ter que ter essa concertação que houve para o sistema de ônibus, vai ter que ter também para os outros setores. Porque hoje, por exemplo, um cara aí do fretamento, que faz transporte rodoviário e tal, se ele for sair atrás de ônibus, além de custar muito mais caro, né, ele não vai achar, não tem no mercado brasileiro, né? Então, ônibus rodoviário, né? Então, e vai precisar de todos esses outros concertos aí, né, para conseguir tornar aquilo uma realidade. Então, eu venho trazer esse contexto aqui para o Confrota, porque é uma realidade que a gente vai ter que encarar aqui dentro do Confrota e dentro da prefeitura. Desculpa me alongar um pouco. Obrigado. Perfeito, Olímpio. Acho que você coloca pontos bastante importantes, né? Eu acho que o comitê aqui, ele tem justamente essa composição bastante diversa, com órgãos não só da prefeitura, como do Estado, organizações da sociedade civil, né, representantes do mercado, justamente para a gente pensar junto essas estratégias. A gente está chegando mais ao fim, então já pensando um pouco nos encaminhamentos, né, eu acho que nesse sentido, dos 3 grupos que a gente já tem montados, né, eu acho que, como eu disse, transporte de ônibus e o caminhão de coleta, eles estão bem encaminhados. Eu acho que a gente poderia fazer uma análise desses relatórios, né? A gente tem agora até o final do mês para as empresas fornecerem os relatórios, ao que eu agradeço aí já a Secretaria Municipal de Trânsito, né, a CETRAN, tudo mais, para coordenar a recepção desses relatórios. E aí a gente, a nossa previsão, né, com essa obrigação desses relatórios até o final desse mês de março, que eles têm que entregar, fazer essa análise, a preparação dessa apresentação desses relatórios para a reunião do Confrota de maio. Então, essa é um pouco a nossa previsão. Mas fica a provocação aí para o grupo, né, de o que mais dentro dessas obrigações que a gente tem, a gente tem que colocar aí no nosso plano de trabalho e montar até um plano de trabalho para cada um desses grupos. O transporte municipal, a gente precisa fazer e caminhar, né? A gente precisa chamar a Secretaria de Educação para participar com a gente nesse grupo, o DTP. Então, uma propositura nossa aqui a gente sabe que o DTP é parte da CETRAN, né, o órgão dentro da CETRAN, mas a gente gostaria de convidar o DTP formalmente como mais um membro do Confrota, né, porque para que ele tenha a sua própria representação aqui dentro, dada a relevância de ter uma frota específica, né, sob a responsabilidade do DTP, que é o TEG. Então, a gente gostaria de fazer esse convite já aqui para vocês, e depois formalizar isso, para agora na revisão dos membros, o DTP tenha 2 cadeiras, né, de titular e suplente dentro do Confrota,
sendo um membro do Confrota, né? Além da SMT e CETRAN. E para os ônibus municipal, eu acho que caberia aí a gente ter um diálogo bastante forte promover esse diálogo com a ATESP, né? E pedir que a ATESP lidere esse grupo para a gente poder pensar juntos aí, né, com o Estado de São Paulo, essa regulamentação para os ônibus municipais. É algo que a Prefeitura não vai conseguir fazer sozinha, a gente precisa dessa parceria com o Estado de São Paulo. Então, essas são assim, nossas sugestões de caminhamento, né, dado a dimensão dos desafios que a gente tem. E, então, para a próxima reunião, eu queria abrir aí, né, a gente, antes da reunião de maio, quando você a apresentação dos relatórios, a gente tem uma reunião anterior, que é de abril. Então, eu queria abrir, o Gabriel queria falar, então, vou abrir para o Gabriel falar e já pedindo para vocês também se manifestarem sobre sugestões para a próxima reunião de abril. Gabriel, você. Obrigado, primeiramente, só agradecer aqui a oportunidade de participar. Eu saí fazendo um monte de pergunta no começo, ali não me apresentei, né? Sou o Gabriel Cropes, sou um dos fundadores e conselheiros da Associação Brasileira do Biogás. Eu participei das reuniões do Confrota já há alguns anos. Mais recentemente, quem tem participado é a nossa presidente executiva, a Renata Ischer, e hoje estou aqui representando a Renata, que ela não pôde participar. Mas eu acho que uma coisa interessante, tem realmente havido muito avanço nessa parte do biometano, na disponibilidade de biometano. A gente já está hoje, em nível nacional, com quase 1 milhão de metros cúbicos por dia de produção de biometano, e São Paulo, obviamente, como era de se esperar, está assumindo uma posição relevante, né? O Rio de Janeiro começou antes, mas São Paulo realmente tem assumido uma posição de relevância, com vários projetos de larga escala, inclusive na região metropolitana de São Paulo. Então, acho que talvez seria interessante a gente, em algum momento, aí a conveniência de todos, trazer uma atualização, né? A última apresentação que a gente fez, imagino, acho que tem quase uns 2 anos, não só na questão da disponibilidade, mas também na questão regulatória, que a gente vê assim, muito importante um alinhamento, né, com o que está acontecendo também em termos de políticas públicas no âmbito estadual. A gente tem uma agenda muito forte com o governo do Estado, estamos avançando em várias frentes muito interessantes. Eu acho que o município tem tudo aí para poder também se beneficiar dessas políticas, e desenhar projetos alinhados com essas políticas estaduais e até mesmo no próprio âmbito federal, né, como o programa Mover, o programa Combustível do Futuro, atualizações do RenovaBio, tem algumas coisas que estão acontecendo, e eu acho que a gente pode tentar trazer essas informações para que as iniciativas da Secretaria e da Prefeitura estejam alinhadas, e queria me colocar aqui à disposição, seja na próxima reunião, na outra, conforme for a conveniência aí do grupo. Obrigado, Gabriel. Eu acho que é bastante oportuno, né? Inclusive, em vista da apresentação do ICCT, né, que traz aí uma participação importante do biometano, né, com relação à redução das emissões. Eu acho que gostaria de propor aqui da gente fazer uma apresentação para vocês do biometano e a gente alinhar quem mais a gente poderia se chamar. Você apresentar esses projetos que você disse que estão em andamento, de repente trazer o Estado aqui na figura da CEMIL, né, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística. Não sei se o Lucão pode já adiantar se vocês gostariam de fazer essa participação, se pode ser na próxima reunião, se vocês preferem prazo um pouco maior, mas eu acho que seria um caminho muito interessante, sim. Tem mais alguém que queira propor pauta para a próxima reunião? Não? Podemos caminhar até? Então, vamos encaminhar para o fim. Hoje foi bastante extensa a reunião, mas com bastante conteúdo. A gente, então, fica com essa proposta para a próxima reunião, a gente confirma com vocês. Vamos alinhar aqui internamente com o Gabriel, com o Estado de São Paulo.
Com relação aos grupos de trabalho, acho que a gente pode ter como uma meta aí fazer planos de trabalho para cada um dos grupos, né? E para o grupo de INTEG aí trazer a Secretaria de Educação e a associação para a mesa aí para iniciar essas conversas. E, então fica aqui o agradecimento, dando por encerrada a 33ª reunião do Confronta. Ok? Obrigada, gente. Até a próxima reunião em abril.